Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Abra, por favor, sua Bíblia. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e no versículo 16. Desde quando começamos a igreja aqui em Curitiba, Deus nos deu alguns valores, alguns princípios importantes, que deveriam ser parte do trilho da nossa forma de trabalho, daquilo que acreditamos, de uma visão que proclamamos. E o assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje é parte dessa ênfase que a gente tem recebido de Deus desde o início. Eu não me lembro exatamente quantas vezes eu falei sobre isso desde o início da igreja. Tenho certeza que no mínimo 2 vezes eu já falei sobre isso. Mas eu estava checando os nossos registros, fui apelar lá para o registro da gravação do site. Eu descobri que a última vez que eu falei a respeito disso aqui na igreja já passaram mais de 3 anos e meio, quase 4 anos. Eu até me arrependi diante de Deus de passar tanto tempo sem tocar no assunto, porque mesmo aqueles que nós já tivemos o privilégio de falar, ensinar sobre isso, a gente precisa alimentar essas verdades e trazer esse encorajamento, e principalmente todo aquele pessoal que tem chegado, a gente quer que possa se alinhar com essa visão. Eu disse que esse ano nós vamos bater muito na tecla de serviço, de ministério, de trabalho, a importância de exercermos o nosso papel como igreja e cumprir o chamado e a grande comissão que o Senhor nos deu. E eu quero falar nessa noite sobre um princípio que eu tenho chamado de salvação transbordante. Então vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu esse texto assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Então Paulo está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, um homem de Deus, um homem de quem Paulo faz assim referências muito especiais, de ser um modelo, de ser um exemplo a ser seguido, para quem Paulo encorajava a se tornar padrão para os fiéis, modelo para o rebanho. E eu não tenho a menor dúvida que Timóteo teve a sua experiência de salvação. Paulo reconhece que ele havia sido instruído desde a infância, nas sagradas letras, que ele havia herdado a mesma fé que tanto a sua avó como a sua mãe manifestaram. Então, ninguém tem dúvida a respeito da salvação de Timóteo. No entanto, o apóstolo Paulo fala sobre um cuidado que ele tem que ter, não apenas com o povo, não apenas com as pessoas que ele ministra, mas ele diz: olha, primeiro você tem que cuidar de si mesmo, você tem que cuidar da sua própria vida. Porque na vida espiritual, querido, nós jamais podemos perder essa perspectiva de continuar cuidando de nós mesmos. Ele diz: não cuida apenas da doutrina, daquilo que você vai ensinar para toda a igreja. Mas entenda que mesmo antes de ministrar a vida dos outros, você precisa exercer um cuidado especial para com a sua própria vida. Ele diz: porque fazendo isso, você vai salvar tanto a si mesmo, como aqueles que te ouvem. Então, é o propósito de Deus que a gente toque a vida das outras pessoas com salvação, com certeza. Mas antes de tocar a vida dos outros com salvação, nós precisamos investir na nossa própria experiência com Deus. E quando a nossa experiência com Deus se torna rica, então nós vamos começar a transbordar na vida dos outros a intensidade daquilo que nós mesmos estamos experimentando em Deus. É por isso que eu quero chamar esse princípio de salvação transbordante. O que significa, querido, que como igreja, nós não queremos apenas encorajar você a trabalhar. Porque, embora trabalhar seja a obediência de uma ordem dada pelo Senhor, alguém pode estar muito focado no trabalho e esquecer da sua própria vida e da sua própria condição espiritual. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 22 e 23,
Jesus diz, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, nós profetizamos. E Jesus diz que vai responder a eles naquele dia, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Momento nenhum Jesus nega que eles realizaram a obra do ministério. Mas a questão é, não adianta apenas você tentar oferecer a outros a salvação que nem você mesmo quis viver. Então, antes de levar aos outros a salvação, e nós precisamos fazer isso, e ninguém pode desistir disso, não é opcional. Mas antes de fazer isso, nós precisamos fortalecer a nossa própria experiência com Deus. Nós precisamos crescer na nossa experiência com Deus. Você pode dizer amém? Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, se você for rápido de endereço, abra lá comigo, Filipenses 2,12. O apóstolo Paulo, ele faz a seguinte afirmação. Ele diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui também está escrevendo a pessoas que já experimentaram a salvação em Jesus. Mas ele fala que a salvação, ela deve ser desenvolvida. O que nós precisamos entender é que a experiência de salvação, ela não é uma experiência única e instantânea no momento da minha decisão. Há uma experiência instantânea quando aplicamos fé, nos rendemos ao senhorio de Jesus, nos arrependemos do nosso pecado, sim. Essa é a experiência do novo nascimento. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 3, que sem nascer de novo, ninguém pode entrar no reino de Deus. Então, a experiência do novo nascimento, ela tem a ver com a entrada no reino. E eu gosto muito de uma definição que, em algumas décadas atrás, no movimento discipulado da Argentina, que se tornou muito forte, conhecido, eles deram para definir o processo da vida cristã. Eles falavam a respeito de porta, caminho e alvo. Porta é a experiência de entrada, e muitas vezes nós vamos ler sobre isso na Bíblia. Jesus fala a respeito de si, dizendo que ele é a porta. Jesus ensina a respeito da vida com Deus, e ele fala de uma porta estreita, de um caminho apertado, e ao definir que existe uma porta, ele mostra que depois da porta há um caminho. Então a porta é a experiência inicial de entrada, mas o que vem depois é um caminho que vai nos levar até onde? Até o alvo. O apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para alcançar o quê? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há uma recompensa para todos aqueles que passaram a porta, para todos aqueles que estão trilhando o caminho, e é quando nós vamos alcançar esse alvo. Um dia eu e você, em nome de Jesus, você tem que afirmar, amém, eu estou dentro. Um dia eu e você vamos atravessar os portais da glória para estar para sempre com o Senhor. Eu vivo em função desse dia, quando eu vou ouvir da boca dele aquela frase, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 8, ou adjacências, ou circunvizinhança, deve estar ali por perto. A Bíblia diz assim, para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O objetivo final da nossa fé, querido, é a salvação das nossas almas. Hoje em dia, a maneira como a fé tem sido pregada, parece que ela só serve para resolver problemas. É lógico que nós também vamos aplicar fé para isso. Porque a palavra de Deus diz em 1 de João, a respeito da fé agindo dessa forma, diz, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então, a nossa fé, ela é parte dessas ferramentas que Deus nos deu para estabelecermos guerra, para vencermos circunstâncias, mas a fé é muito mais do que isso. O objetivo final da nossa fé é a salvação das nossas almas. Esse é o alvo que nós precisamos alcançar. Agora, quando olhamos só para isso, porta, caminho e alvo, nós precisamos entender que a vida cristã é uma constante. Não é apenas uma experiência única e isolada. Eu gosto de falar a respeito desse caminho, depois de passarmos pela porta, como sendo um tempo de crescimento. Quando a Bíblia fala de desenvolver a salvação, é que a obra que Deus começou em nós, ela precisa ser levada adiante. Graças a Deus, nós podemos contar com a ajuda de Deus, não depende só de nós. A Bíblia diz que a boa obra que Deus começou em nós, ela vai ser completada, aperfeiçoada até o dia de Cristo Jesus. Amém? O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Então, nós sabemos que haverá
graça da parte do Senhor, haverá ação de Deus e a parte dele. Mas nós precisamos entender que também existe a nossa parte. É nossa responsabilidade desenvolver a salvação com temor e tremor. Aliás, antes de fazer essa afirmação, fiel o que vos chama, o qual também o fará, abre comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Repita comigo, em tudo. A NVI traduziu assim, que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente. Tem outra tradução que diz, santifique o vosso ser inteiro. Então, esse em tudo, na verdade, é o ser inteiro, integral do homem. E ele diz assim, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, o que é santificar o ser inteiro, integral? O homem é um ser composto de 3 partes, é um ser tripartido. A Bíblia diz que o homem é espírito, alma e corpo. Eu gosto de uma frase, de uma definição, que eu li muitos anos atrás, num dos livros do Kenneth Hagin. Ele diz, você é um espírito, possui ou tem uma alma, e habita ou vive dentro de um corpo. Né? Você não é o seu corpo. Seu corpo é a casa onde você mora. O apóstolo Paulo diz, eu desejo partir e estar com Cristo. Quando a gente parte para estar com Cristo, não é o corpo que vai. Futuramente, vamos passar pela experiência de ressurreição, um corpo glorificado, né? Mas inicialmente não é o corpo. Então, nós somos basicamente um ser espiritual. Temos uma alma, né? No seu espírito é aquele lugar onde você tem consciência de Deus e das coisas espirituais. Na sua alma é o lugar onde você tem consciência de si mesmo. É a base da personalidade, a sede das emoções, da vontade, né, do intelecto. E nós temos um corpo. E a Bíblia fala que esses 3 aspectos do homem precisam ser trabalhados em santidade. Então, desenvolver a salvação é o quê, querido? A nossa experiência inicial, quando passamos pela porta, é ser regenerado no nosso espírito. Quando Jesus fala de nascer de novo em João 3, ele diz o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, o novo nascimento é uma transformação no espírito. Você não teve necessariamente uma mudança no seu intelecto. A nossa mente, ela precisa depois passar por um processo de ajuste e mudança. Você não teve necessariamente uma mudança no seu corpo. Mas a transformação que acontece no momento do novo nascimento é no nível do nosso espírito. Agora, esse espírito que foi recriado, regenerado pelo poder do Espírito Santo, agindo em cima da palavra de Deus, da semente de Deus, como diz a Bíblia lá em 1 de Pedro 1, 23, esse espírito agora precisa se desenvolver, precisa crescer. Em 1 de Pedro 2, 1, ele diz, como meninos recém-nascidos. Porque ele está dizendo, você que nasceu de novo, passou pela experiência do novo nascimento no seu espírito, espiritualmente falando, é como uma criança. Ele diz, procura o crescimento, procura alimentar-se do leite para o seu crescimento. Então, ele mostra que até a dieta do recém-nascido é diferente, mas que ele precisa de alimento e que ele precisa de crescimento. Então, nenhuma pessoa que teve uma experiência com Jesus pode simplesmente se permitir, né, ficar nesse lugar de estagnação. Nós precisamos crescer espiritualmente. Você pode dizer amém? E para crescer, a gente tem que se alimentar de Deus, se alimentar da palavra. A palavra de Deus é o alimento para o seu espírito. Jesus, citando o livro de Deuteronômio, ele diz em Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos, querido, como cristãos, nos encher da palavra de Deus. Não importa se quando você converteu não tinha o hábito de ler, se não sabia ler. A partir do momento que nós decidimos andar em Deus, nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Todo cristão deveria ter um contato com a Bíblia todos os dias. No seu momento devocional, ao longo do dia, nós precisamos disso. Eu gosto de chamar isso de vitamina B, né? Bíblia, para fazer você crescer. Tem uma frase que me chama muita atenção, de F.F. Bosworth, foi um homem que teve um ministério de cura tremendo. Ele dizia assim, a razão pela qual muitos crentes não conseguem crer, ter fé para a sua cura, é porque eles alimentam o seu corpo com 3 refeições quentes por dia, mas alimentam o seu espírito com um sanduíche frio por semana.
Nós precisamos espiritualmente nos alimentar, nos fortalecer. Há uma experiência de crescimento. Então, desenvolver a salvação envolve que agora eu cresça espiritualmente. Mas desenvolver a salvação não é apenas continuar o que Deus começou no meu espírito. A Bíblia diz que eu preciso santificar também a minha alma. E no livro de Tiago, no capítulo 1, eu sei que esse assunto é rico, né? E só esse ponto aqui talvez merecia uma mensagem, uma série de mensagens depois. Mas eu quero só resumir a ideia. Tiago escreve e diz assim, capítulo 1, versículo 21, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra de Deus, ela não vai trazer só o alimento ao fortalecimento que eu e você precisamos. Ela é um agente de transformação na nossa vida. Ela, na verdade, é um agente de cura e restauração. Porque quando a Bíblia diz para a salvação das vossas almas, há uma diferença de duas palavras que são usadas no original grego e que às vezes são traduzidas como salvação. Uma que mais usamos no original grego é sotero. Tanto que na teologia, quando vamos estudar salvação, a gente chama isso de soterologia. Mas a palavra que Tiago usou ali é sozo. Sozo significa cura, significa restauração. Seu espírito é regenerado, mas sua alma precisa ser restaurada. Irmãos, nós vivemos, antes da experiência com Cristo, acomodado a todo tipo de experiência e valores, presos no pecado, afetados por toda forma de experiências que trazem danos à nossa alma, às nossas emoções. E parte da obra que Deus quer fazer em nós não é apenas fazer com que a gente venha experimentar o novo nascimento. Esse é o início de todo um processo. Mas, por exemplo, Jesus disse o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele diz para abrir a porta da prisão aos presos, mas ele também diz para curar os quebrantados de coração. O Senhor tem cura para corações quebrantados. Isso não é a experiência do novo nascimento. A experiência do novo nascimento é uma experiência de regeneração. Deus quer trazer cura para mim e para a sua alma. E muitos de nós, quando nos convertemos, a gente ignora que há todo um saldo de emoções a serem consertadas. Há uma forma de pensar que precisa ser reprogramada. Então, a Bíblia diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, parte de desenvolver a salvação não é só ter minhas emoções saradas, mas é reprogramar a minha forma de pensar. Então, é dizer, não importa se todo mundo está mentindo, eu vou andar na verdade. Não importa se as pessoas não entendem o valor do perdão, eu vou praticar o perdão. Se ninguém quiser andar em honestidade e integridade, eu escolho esse caminho, porque a minha mente vai sendo reprogramada pela palavra de Deus. Você pode dizer amém? Mas desenvolver a salvação não é apenas o crescimento espiritual, nem só a restauração da alma, mas envolve uma atitude também até para com o seu corpo. Em 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, a sujeição. Para quê? Paulo diz, para que depois de ter pregado, eu não venha a ser desqualificado. Eu gosto de uma frase que eu ouvi desde a minha adolescência da irmã Valnice Milhomes. Ela dizia, a carne não converte. Tem que ir para a cruz todo dia. O problema de alguns irmãos é que eles querem ficar pregados na cruz com velcro. De vez em quando dá uma escapadinha. Mas a gente precisa sujeitar a carne. A gente precisa estabelecer, exercer o princípio do domínio próprio e dizer que a carne não vai seguir e correr de volta em direção ao pecado. Mas esse processo de santificação, querido, é responsabilidade nossa. Eu creio que a gente precisa entender essa importância de desenvolver a salvação. Por quê? Aqui eu quero passar para o segundo ponto daquilo que eu quero compartilhar. Porque quem não cuida de si, não pode ajudar os outros. Você pode repetir isso comigo? Fala comigo. Quem não cuida de si, não pode ajudar os outros. Irmãos, até o propósito. Em Marcos 8,36, Jesus diz, o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós sabemos que tudo começa pela sua salvação, porque ela é mais importante que o resto. Mas quando ele fala aqui sobre ganhar o mundo, ele está falando sobre ganhar as coisas materiais. Tem gente que já imagina ganhar o mundo ser um evangelista, né? Não é bem isso que ele está falando, mas até isso poderia ser colocado aqui. Porque qualquer coisa que eu vá fazer pelos outros, ela precisa começar a acontecer dentro de mim primeiro. E eu creio que a razão pela qual muita gente hoje tem essa dificuldade de querer levar os outros a uma experiência de salvação, é porque nem eles estão vivendo intensamente sua própria experiência de salvação.
O Senhor Jesus diz em Mateus 15, no verso 14, que um cego não pode guiar outro cego. Ele diz, os dois vão cair no barranco. E quando a pessoa não está vivendo nem a sua própria experiência de salvação, é complicado você esperar que ela seja um agente de salvação para a vida de outras pessoas. Eu acredito que quem se recusa a crescer na sua própria fé, ele acaba se tornando infrutífero em relação a ajudar os outros. Porque ele perde a consciência da salvação que lhe foi dada em Jesus. Eu quero te mostrar isso na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Vamos lá. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos começar a partir do versículo 5. No versículo 4, a Bíblia diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Está falando sobre uma experiência do novo nascimento. Aí no versículo 5 ele diz assim, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então significa o quê? Que nós precisamos mais do que a fé inicial que exercemos em Jesus. Ele diz, associai ou acrescente à sua fé virtude. Acrescente sua virtude, conhecimento. Acrescente ao conhecimento, domínio próprio. Acrescente ao domínio próprio, perseverança. Acrescente a ela a piedade. Acrescente a fraternidade. Acrescente o amor. Significa o que? Nós precisamos crescer espiritualmente. Você pode dizer amém? Agora, olha o que ele diz, versículo 8. Porque essas coisas, existindo em vós aumentando, além de estar aí, mas crescendo, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muito crente inativo e infrutuoso. Deixa eu te dizer, essa palavra inativo, no original grego é a palavra argos. Ela significa livre de labor, em lazer, preguiçoso, evitando o trabalho que se deve realizar. Parece algum crente que você conhece? Irmãos, toda vez que eu começo a encontrar pessoas que você não consegue mobilizá-las para o serviço do Senhor, para a obediência da grande comissão, eu começo a questionar qual é o estado dessa pessoa, espiritualmente falando, em relação a ela e Deus e a sua própria experiência. Porque a Bíblia diz que quando nós não estamos crescendo, a gente se torna inativo. Ele ainda usa depois aqui a palavra infrutuosos, que é uma pessoa estéril, sem fruto, sem a capacidade de produzir aquilo que deveria. Então tem gente que espiritualmente quer só estar ali no bem bom, no lazer, não me incomoda, me deixa de boa, me deixa quieto. Tem gente que não produz fruto. Agora a Bíblia diz que normalmente essa falta de fruto tem a ver com a falta de crescimento espiritual. Porque quando nós começamos a viver intensamente a experiência de salvação, é inevitável que a gente vá transbordar isso na vida de outras pessoas. Agora, não adianta, querido, tentar fazer com que as pessoas consigam resultados pela salvação de outros, quando nem elas cuidaram da sua. Em Lucas, no capítulo 16, a gente lê uma história que Jesus contou. Eu não gosto quando algumas Bíblias botam lá no subtítulo, Parábola do Rico e o Lázaro. Muitas parábolas foram contadas por Jesus. Na maioria delas ele diz, o reino de Deus é semelhante. Então ele está dizendo, vou contar aqui uma alegoria, uma ilustração. Essa ele começa dizendo, havia um homem chamado Lázaro. Ele fala de um fato, de uma pessoa que existiu, que tinha um nome. E ele conta a experiência do Lázaro e fala de um rico que o nome não é mencionado. Cada um dos dois morreu. A Bíblia diz que em vida um cuidou do assunto espiritual, o outro negligenciou isso. Então a Bíblia diz que Lázaro foi levado pelos anjos de Deus para o seio de Abraão. Mas o rico, quando morreu, foi para o que no grego é chamado de Hades. Uma das palavras que são traduzidas no Novo Testamento como inferno. E lá, no desespero de descobrir a realidade de perdição de quem não cuidou da vida espiritual, ele começa a implorar e dizer, por favor. Ele se dirige a Abraão na história de Jesus e diz, por favor,
Eu quero que alguém seja enviado lá para evangelizar minha família, para que eles não venham para esse mesmo lugar. Mas, irmão, normalmente, o clamor de alguém que não garantiu nem a sua própria salvação, não é efetivo pela salvação dos outros. A nossa responsabilidade é viver intensamente salvação, não de forma egoísta, não pensando, graças a Deus, escapei, não sou eu que estou indo para o inferno. Porque às vezes alguns crentes eles têm a sensação assim de que eles ganham na loto espiritual. Puxa, fui salvo, que sorte, aleluia. Né? E o resto que se lasque. Mas não é a mentalidade que eu e você devemos ter. Nós precisamos crescer, focar em nós mesmos, mas não de forma egoísta. É porque o nosso crescimento vai nos levar a tocar a vida de muitas outras pessoas. Você pode dizer amém? Então, esse segundo aspecto é que quem não cuida de si não pode ajudar os outros. E eu acho que ao absorvermos essa verdade, esse entendimento, a gente, na verdade, precisa fazer isso conectado a uma outra coisa, que é o que eu quero terminar falando. A gente não pode, quem não cuida de si não pode ajudar os outros, porque a gente não pode oferecer aquilo que não tem. Diga para alguém perto de você. Fala, só podemos oferecer aquilo que temos. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 4, Paulo diz assim: com a mesma consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Qual o consolo que eu tenho para oferecer aos outros? O consolo que eu mesmo recebi de Deus. O que eu posso dar às pessoas? Aquilo que eu recebi de Deus. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, daquilo que você vai ensinar para os outros. Porque fazendo assim você vai salvar primeiro você e depois com a doutrina você vai salvar os outros. Esse é o princípio de salvação transbordante. Se eu não cuido de mim, se eu não creio espiritualmente, se eu não vivo intensamente minha salvação, eu não tenho nada para oferecer aos outros. Naquele texto anterior que a gente leu de 2 de Pedro, eu acabei parando no versículo 8, mas eu queria, na verdade, aqui aproveitar para ler 2 de Pedro, capítulo 1, queria ler o versículo 9. Ele diz assim, primeiro a gente falou sobre acrescentar a fé, a virtude, né, a diligência, todas aquelas características, porque senão não há crescimento espiritual, se não há crescimento espiritual, há esterilidade. Então, ele conclui no versículo 9, dizendo, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Uma pessoa que não cresce espiritualmente, não desenvolve sua própria salvação, ela entra num lugar de cegueira espiritual, onde ela perde a percepção da sua própria salvação. Então significa que se eu não estou crescendo, não estou desenvolvendo minha salvação, eu mesmo estou perdendo a capacidade de entender, de viver sensível ao que é salvação. E ele diz isso, essa pessoa está cega, vendo só o que está perto, se esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência, com dedicação cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira o quê? Com diligência cada vez maior, procurando confirmar a sua vocação e eleição. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se deixamos de crescer, nós não estamos só comprometendo o nosso destino, mas a gente perde de tal forma essa sensibilidade que a gente não consegue tocar os outros. Eu creio que esse é um ano, querido, onde Deus quer nos levar a tocar a vida de muitas pessoas que estão dependendo de mim e de você. Mas nós não queremos fazer isso apenas debaixo de uma força de mobilização. A gente não quer apenas ficar atrás de você, te cutucando, te empurrando, vai lá e faz. A gente quer que você esteja tão cheio de Jesus, que seja impossível você não manifestar Jesus. Outro dia uma pessoa falou para mim, vocês não sabem falar de outra coisa. Falei, não, a gente até tenta, fala um pouco de futebol, né, de política, fala de algum filme, fala da notícia, fala do tempo. Mas, irmão, rodou, a gente cai no mesmo assunto, nós vamos falar de Jesus. Porque isso é a essência da nossa vida.
Eu, às vezes, fico aborrecido, comentei isso aqui hoje de manhã. Deus tem me dado um privilégio, assim, pelo qual eu sou muito grato, de poder ter contato com muitos homens e mulheres de Deus, seja na nação, seja fora, né, que estão tendo expressão em tanta coisa, que estão fazendo tanta coisa diferente. Mas, às vezes, graças a Deus, isso é exceção e não a regra, encontro algumas dessas pessoas de grandes realizações, que quando a gente tem a oportunidade de sentar junto, de conversar, o cara fala de tudo, menos do reino. Eu, às vezes, fico preocupado quando você não consegue ver na conversa de uma pessoa aquela chama pelo reino e pela pessoa do Senhor Jesus. Porque Jesus diz em Mateus 12:34 que a boca fala do que está cheio o coração. Irmão, quem está cheio de Jesus não consegue não falar de Jesus. Alguns anos atrás, acho que foi em 2009, eu tive o privilégio de ter um almoço, e durante o almoço uma conversa que acho que durou quase 1h30, com o evangelista Reinhard Bonk, um homem assim que eu admiro, um dos maiores evangelistas da história da igreja. Irmão, eu fiquei impressionado. A gente não conseguia falar 2 minutos, podia desviar para qualquer assunto. A conversa voltava no mesmo ponto. Toda hora esse camarada falando de Jesus, falando do reino de Deus. Os olhos dele brilhavam enquanto ele falava de Jesus, de ganhar almas. A gente estava almoçando aqui no KF, ali perto do Barigui. Volta e meia o povo ficava olhando, porque dava glória a Deus, aleluia, na mesa. Né? Pensa num camarada que o tempo todo não consegue falar de outra coisa. Eu olhei aquilo, falei no meu coração, falei, Deus, eu quero ser daí para melhor. Porque se nós vivemos intensamente a nossa salvação, se nós vivemos intensamente Jesus, é inevitável que depois a gente vá transbordar. A gente não quer só tentar levantar você, querido, para o trabalho. Vamos falar de serviço esse ano, vamos falar muito, mas nós queremos que isso seja o efeito colateral, que isso seja a consequência de você estar vivendo intensamente a sua experiência com Deus e o seu crescimento espiritual. Você pode dizer amém? Eu acredito que a nossa vida precisa chamar a atenção dos outros. Não é apenas aquilo que a gente fala. Aliás, tem gente, irmão, que fala até demais. O apóstolo Pedro escreve, e ele diz lá em 1 de Pedro, no capítulo 3, que algumas esposas deveriam ganhar os seus maridos para Jesus de boca fechada. O que ele está falando é que o que muitas vezes fala mais alto não é só o que a gente diz, mas é principalmente a forma, a maneira como a gente vive. E no mesmo capítulo 3 de 1 de Pedro, abre comigo lá, 1 de Pedro, capítulo 3, no versículo 15, Primeira de Pedro 3,15, ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Ele está escrevendo a pessoas que nasceram de novo. Capítulo 1, dessa sua primeira epístola, no versículo 23, ele diz que nós somos regenerados da semente incorruptível da palavra de Deus. Ele o tempo todo chama essas pessoas de irmãos. Então são pessoas que já entregaram sua vida a Jesus, são pessoas que já foram cheias, né, da própria, não só do conceito, mas da própria experiência de salvação. Mas ele diz, santifique a Cristo como Senhor em vosso coração. Porque santificar Jesus como Senhor no nosso coração é uma experiência contínua. A cada novo dia a gente se rende ao senhorio dele. A cada novo dia nós crescemos na experiência com ele. A vida cristã ela precisa ser progressiva. Em Provérbios 4,18 a Bíblia diz, a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora da manhã. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Hoje, eu e você precisamos brilhar mais do que brilhamos ontem. Amanhã, precisamos brilhar mais do que brilhamos hoje. Nós precisamos estar crescendo nessa experiência. Você pode dizer amém? Mas olha o que ele diz, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Parte dessa maneira de santificar Jesus como Senhor na minha vida é viver preparado para o questionamento das pessoas.
Qual é a razão da esperança que é em você? Isso significa que falar de Jesus não significa que sempre, necessariamente, a ordem seja só essa, da gente tomar a dianteira. Há momentos onde as pessoas vão ler na nossa vida algo tão diferente, tão intenso, que elas vão querer saber o que é que a gente tem. Quando o apóstolo Pedro estava pregando no dia de Pentecostes, ele não conseguiu chegar ao fim da mensagem, ele foi interrompido. E a Bíblia diz que eles começaram a perguntar o que é que nós vamos fazer. Então ele diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, recebereis o dom do Espírito Santo. Mas nós precisamos perceber que é possível viver uma vida onde as pessoas vão clamar para ter aquilo que a gente tem. No livro de Atos, no capítulo 16, a Bíblia diz que quando Paulo foi pregar na cidade de Filipos, ele é preso por ter expulsado um espírito maligno de uma moça. Ele é jogado na prisão, Paulo e Silas estão lá. A Bíblia diz que foram açoitados com varas, estão com os pés e mãos amarrados no tronco. Mas a Bíblia diz, nós citamos isso semana passada, que lá pela meia-noite, né, hoje em dia meia-noite nem todo mundo dormiu, naquela época era metade da noite mesmo. Eles não estão dormindo, não deixam ninguém dormir. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Irmão, eu queria desafiar você, entrar no meio da madrugada num presídio, não deixar ninguém dormir para ver qual é a reação. Só que a Bíblia diz que os outros presos escutavam, ninguém está reclamando. Existe algo tão forte na vida daqueles dois, que todo mundo só está de olho no que eles têm. Quando Deus vem e chacoalha aquilo com terremoto, a Bíblia diz que abriram-se as portas da prisão, soltaram a cadeia de todo mundo, e nenhum preso fugiu. Quando o carcereiro vai se matar, porque dentro, né, da cultura do Império Romano, quem guardava um preso respondia com a sua vida por aquele fugir. Ele, imaginando todo mundo fugir, o que vem pela frente, ele vai se matar. Paulo diz, não faça isso. Mas diz, o que é que eu faço? Crê no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua casa. Né? Muitas vezes você não vê só os apóstolos tentando convencer, você vê as pessoas clamando por algo. Agora, o texto diz que eu e você precisamos estar preparados para responder a quem pergunta. Então significa que eu e você precisamos crescer e amadurecer também no entendimento de tudo aquilo que nós cremos. Aí eu não consigo muitas vezes entender por que alguns cristãos não querem crescer no entendimento da razão da esperança deles. Não quer entender melhor a salvação. A gente diz que vai passar na escola bíblica na segunda-feira um mês ensinando sobre doutrina de salvação. Eu não tenho interesse sobre salvação. Não, pastor, eu nunca falei isso, mas normalmente a gente age como quem acredita nisso. A gente precisa se preparar. Então todo cristão, querido, enquanto ele desenvolve a salvação, ele também precisa, além desse crescimento espiritual, de um preparo. E é aqui que como igreja a gente entra tentando ajudar você e dizendo, separe tempo. Né? A escola bíblica, querido, onde a gente estuda todas as principais doutrinas da Bíblia, dura um ano só, uma vez por semana. Você não vai ter que fazer isso o resto da vida, a vida inteira. Mas tem muito crente que quando tenta conversar com outro que não partilha a mesma fé, toma uma lavada. Mas já vi cada um passar vergonha, porque não está preparado. Não está preparado nem para um debate racional, intelectual, não está preparado nem com a vida que convença. Eu quero te desafiar, querido, em nome de Jesus, a dizer, eu vou santificar Cristo de tal maneira, onde eu não só vou viver a salvação para transbordar, mas vou me preparar. Porque se nós vamos avançando nessa experiência, e se também vamos nos deixando preparar, eu creio que nós podemos tocar a vida dos outros. Olha só, versículo 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor. A gente não quer treinar ninguém para ficar só brigando, discutindo, não é isso. Com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então Pedro estava dizendo, vocês têm que estar de tal forma preparados que todo mundo está correndo contra você para falar mal de você, vai se envergonhar de ver quão forte Deus é na sua vida e quão preparado você está para fazer aquilo. Isso é parte de santificar Jesus como Senhor. Nós precisamos disso. Você pode dizer amém? Eu quero concluir fazendo você pensar junto comigo aqui o seguinte. Alguns de nós,
quando não manifestamos o interesse pelas coisas espirituais, precisamos entender que esse é um indício, um sinal de que as coisas não estão bem. Minha esposa, essa semana, não sei exatamente o que aconteceu, mas ela passou mal. E ela ficou um dia sem conseguir comer. No dia seguinte, eu lembro do momento que ela olhou para mim e falou: olha, o apetite voltou, a vontade de me alimentar voltou. Ela falou assim: eu tenho certeza que eu estou bem agora. Porque não é natural, querido, que uma pessoa que está bem não tenha apetite nunca. Não é natural. E espiritualmente falando, quando a gente não tem interesse por Deus, pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, talvez esse seja o maior sintoma de que tem algo que precisa ser tratado dentro de nós. Eu creio que talvez seja por isso que Amós profetizou. E diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. E diz: não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deus está olhando para uma terra, e eu acredito que o nosso problema como igreja hoje em dia, querido, não é falta de alimento. Talvez nunca tivemos tanto alimento espiritual como o que está sendo liberado pelo Senhor para a igreja. Mas o que está faltando é fome. Esse tempo que a gente teve pela Europa, em tantos lugares, igrejas, eu fico ouvindo o protesto de muitos irmãos. Ele diz: pastor Luciano, a gente fica pegando uma coisa aqui, outra ali, as entrelinhas das pregações. E diz: a gente não entende como é que o povo que tem tudo que vocês têm lá no Brasil não dá valor a isso. Eu falo: pois é, às vezes nem eu entendo. Mas quando a gente começa, querido, a ter um coração realmente voltado para o Senhor, a gente vai querer mais dele. A gente vai querer orar, a gente vai querer buscar Deus, a gente vai querer conhecer a palavra, a gente vai querer servir. Então o que a gente precisa é nos voltar a esse lugar, onde a gente tem a certeza: eu estou cuidando da minha própria salvação. Eu estou acrescentando a fé, a virtude, a diligência, a piedade, o amor, o conhecimento, todas essas coisas. Porque quando elas não estão presentes, a Bíblia é clara: eu vou me tornar inativo e infrutuoso. Eu estou crescendo, porque se eu estiver crescendo na minha própria salvação, eu vou transbordar a salvação na vida de outros. E a nossa missão como igreja, querido, é transbordar a salvação para toda essa terra. Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus diz: fazei discípulos de todas as nações. Agora não adianta só querer obedecer a ordem, se a gente não tem o que transbordar. Esse ano vai ser um ano de serviço, vai ser um ano de trabalho, com certeza. Mas nós queremos, querido, que seja a consequência, o efeito colateral de você estar crescendo espiritualmente, de você se permitir, ser trabalhado pelo Senhor, de você se permitir crescer nele. A forma como o evangelho foi vivido, querido. As pessoas eram atraídas por enxergar o tanto de Deus que havia na vida daqueles que serviam o Senhor. Quando o apóstolo Paulo se converteu, eu creio que ele tinha algumas cenas lá na mente dele, no coração dele, que não apagavam. Uma delas eu imagino, quando ele está lá comandando o grupo que executou Estevão. Irmão, a Bíblia diz que Estevão se ajoelhou enquanto aquele povo queria matar. Estevão ora por quem está apedrejando ele. Diz: Senhor, não impute a eles esse pecado, perdoa eles. Mas ao mesmo tempo que ele está declarando perdão para a turma, a palavra de Deus diz que ele diz: Senhor, recebe meu espírito. Mas é impressionante a reação das pessoas perto da morte. É impressionante como ateus convictos ficam chacoalhados nas suas convicções quando a morte se aproxima. Eu estou lendo um livro, uma coletânea de frases, relendo um material antigo. O que as pessoas disseram a um passo da eternidade. Frase de gente tanto conhecida como desconhecida. E você vê que o poder, que quando a hora da morte se aproxima, está chegando exército sobre as pessoas. Estevão não está lá só abençoando. Ele olha para os céus. A Bíblia diz: vi no seu rosto como de um anjo.
Estevão mesmo declara: eu vejo os céus abertos, o Senhor em pé, à direita de Deus. Ele sabia que seria recebido. Ele está conectado com o céu e diz: Senhor, recebe o meu espírito. Irmão, impossível esse negócio não ficar martelando noite e dia na cabeça de Paulo depois. Aliás, quando Paulo tem a experiência com Cristo, Jesus diz para ele assim: Saulo, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Mas aí a gente lê a Bíblia sem querer entender. Eu, quando comecei a querer entender, eu falei: eu vou primeiro descobrir o que eu nem sei que é. Então eu não fazia ideia do que era um aguilhão. Fui estudar e descobri o que era aguilhão. Aguilhão ou era uma vara de ferro, ou uma vara de madeira com a ponta de ferro, que quem trabalhava com a junta de boi que puxava o arado usava, para quando o boi empacava e não queria trabalhar, ele espetava o lombo do boi. E com aquela espetada, machucando o boi, ele fazia o boi voltar a andar. Agora tinha boi que, além de empacar e não querer andar, ele era tão teimoso que ele recalcitrava. O verbo recalcitrar significa dar coice. O que Jesus está dizendo para Saulo? Dura coisa é dar coice contra o aguilhão. Ou numa linguagem mais dos nossos dias, ou da geração dos meus pais, dar murro em ponta de faca. Ele disse: você está dando murro em ponta de faca. Quer dizer, Jesus está dizendo: Paulo, tem algo espetando você aí dentro faz tempo, e você está lutando contra. O que é que estava espetando ele? Ele perseguia os crentes, irmão. Aquele povo orava por ele, intercedia por ele, não reagia. Sabe, quando as pessoas começam a estar diante de outros que vivem o evangelho de verdade, essa salvação vai provocar as pessoas. Eu aproveitei na nossa viagem, terminamos a nossa viagem em Roma, levei meus filhos a um lugar onde eu tive uma experiência muito forte com Deus, há uns 10, 11 anos atrás, na Praça de Espanha. Diz a história que ali na Piazza de Espanha, Nero resolveu iluminar as ruas de Roma, incendiando cristãos, no auge da perseguição. E eu comecei a mostrar para meus filhos, falei: ó, diz a tradição, não sabemos quanta verdade tem nisso, que onde tem cada uma dessas luminárias, nessa escadaria aqui da praça, é o lugar onde as estacas eram erguidas para os cristãos serem queimados. Se o lugar é aquele ou não, não é o mais importante. Falei: o que é certo, incontestável, historicamente, é que enquanto esses crentes estavam amarrados naquela estaca, com aquele monte de lenha embaixo, esperando a hora de ser queimados vivos, eles permaneciam louvando ao Senhor Jesus. E todo mundo que vinha para assistir a morte daqueles crentes não conseguia entender a capacidade deles de louvar o Senhor até o fim. Quando as chamas começavam a subir e alcançavam o corpo, e obviamente em gritos de dores, eles não conseguiam mais cantar, o crente que estava aguardando a estaca mais próxima para ser queimado continuava o cântico onde o primeiro parou. Era assim no Coliseu. Famílias inteiras de cristãos lançados para ser devorados pelas feras, eles dobravam os joelhos, eles erguiam suas mãos, eles bendiziam a Deus. Como é que isso não mexe com as pessoas? Agora, quando eu e você, querido, estamos aceitando qualquer oportunidade para negar Jesus, para viver com um pé no reino, um pé no mundo, a gente perde a eficácia. Mas se nós vivemos intensamente a salvação, assim como a igreja no início, querido, transtornou o mundo dos seus dias, nós vamos transformar o mundo dos nossos dias. Então é nossa responsabilidade crescer e viver isso intencionalmente. Você pode dizer amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu quero que a gente ore, eu quero que você comece a falar com Deus no seu lugar. Deixa Deus falar o seu coração. Talvez seja a hora de você dizer: Deus, eu preciso me arrepender. Eu estou sendo um cristão desses meia boca. Eu não tenho levado a sério o evangelho, eu não tenho te buscado como deveria, eu não tenho investido no meu crescimento. E é importante você entender que a razão pela qual Deus está falando o que está falando conosco não é para nos culpar ou condenar. É lógico que Deus quer denunciar o que fazemos de errado, mas o Senhor quer não só nos chamar ao arrependimento, mas Ele quer que a gente comece a crescer. Então, irmão, esquece o que aconteceu daqui para trás. Talvez você diga: pastor, eu olho para 2013 e antes disso eu nunca fui aquele crente muito intenso em Deus. Vamos passar a régua nisso. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ainda há um alvo diante de você, ainda dá tempo de você correr atrás. Talvez por anos você não viveu uma vida intensa em Deus, mas você pode se permitir ser despertado agora.
Você pode se permitir ser incendiado pelo Espírito Santo. Você pode começar a crescer a partir de agora. Você pode desenvolver a sua salvação intensamente. Porque quando nós estamos vivendo nesse lugar intenso em Deus, ninguém precisa insistir para a gente trabalhar. Fala com Deus. Deixa Ele falar o seu coração. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Vem sobre nós nesta hora. Pai, eu tentei da melhor forma possível ajudar meus irmãos e irmãs a entender aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Mas nós precisamos mais do que uma exposição verbal, mais do que um discurso. Nós precisamos do teu toque de vida. Nós precisamos do teu sopro. Nós precisamos de despertamento espiritual. E nós clamamos por isso. Que essa possa ser, ó Deus, uma noite de concerto, uma noite de se decidir crescer, de se decidir lançar-se no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fala no nosso coração. Que o discurso que se ouviu não pare na mente, que a tua palavra seja vivificada lá no íntimo, que haja mudança. Pai, nós queremos declarar e profetizar sobre os nossos irmãos nesse lugar, sobre aqueles que nos acompanham à distância pela internet, sobre aqueles que serão alcançados por essa palavra gravada. Nós profetizamos um tempo de despertamento de Deus. Declaramos que neste ano o sopro do Espírito Santo vai nos alcançar. Nós oramos, desperta, levanta o teu povo. Ó Deus, toca a tua igreja. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A criação será, o mundo todo espera que sejas revelado. Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.